sei que eu tava doente, eu sei que eu tava precisando de tratamento, eu sei, mas é muito triste, eu sou mãe dele. Minha mãe veio correndo, aí minha mãe me segurou, a minha mãe me abraçou. Eu acho que foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Esse dia foi o pior dia da minha vida. Teve uma vez que eu simplesmente levantei da cama e saí de pijama e fui pra outra cidade. Quando eu cheguei na outra cidade, que eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Entrei no ônibus de novo e voltei embora, sabe? De pijama, gente, de pijama. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou bem. Gente, o vídeo de hoje é um pouco sério, bastante sério, né? Faz tempo já que eu queria gravar esse vídeo, eu já falei um pouco sobre isso em algum outro vídeo, alguns outros vídeos. Tem até algumas pessoas que sempre me perguntam, sabe? Tipo, cara, fala um pouco mais sobre a sua depressão e tal, que você teve. Eu enrolo um pouquinho pra falar, porque não é um assunto que a gente gosta de falar, não é um assunto legal, né, gente? É um problema muito sério, é um problema muito grave. E então, como eu vi o último comentário agora falando pra eu falar sobre isso, eu falei assim, vou aproveitar já o Setembro Amarelo e vou falar sobre isso. Até porque quando eu passei por isso, gente, eu procurei muito na internet alguém que falasse sobre isso, alguém que falasse o que eu queria ouvir, sabe? Eu não achei, eu ouvi um monte de pessoas falando sobre depressão, depressão pós-parto, mas não falava assim o que eu queria ouvir, não falava exatamente o que eu tava passando, sabe? Então, vou contar a minha experiência, vou contar o que aconteceu comigo e com certeza vai poder ajudar alguma pessoa, né? Então, gente, eu costumo dizer assim que a depressão, pra mim, no meu pensamento, é a pior doença que existe. Por quê? Gente, diabetes também é muito triste, eu tenho um irmão que tem diabetes, meus avós tinham diabetes, então diabetes é muito triste, câncer é muito triste. Mas uma pessoa com câncer, você olha pra uma pessoa com câncer, você vê a pessoa doente, você vê a pessoa passando mal e você tá vendo a pessoa doente, o médico tá vendo o problema dela. Agora uma pessoa com depressão, gente, você olha pra pessoa e a pessoa tá bem. Se a pessoa sorri, a pessoa tá sorrindo, a pessoa tá bem. E na verdade a pessoa não tá, e não adianta a pessoa falar pra você assim, eu não tô bem, eu tô triste. Aí se a pessoa chora, a pessoa tá com frescura, se a pessoa fala que não tá bem, a pessoa tá com frescura. Então assim, é difícil o outro saber o que a gente tá pensando, é difícil o outro saber o que passa dentro da cabeça da gente. E muitas das vezes o que passa dentro da cabeça da gente pro outro é frescura, é você tá querendo se aparecer, você tá querendo chamar atenção. E não é, muitas vezes a pessoa tá pedindo socorro, né? Eu acho real que depressão é a pior doença que tem, porque demora pra pessoa ter um diagnóstico, até a pessoa realmente, a pessoa aceitar e saber que ela tem depressão, que ela está com depressão e que ela precisa de ajuda, ela precisa de tratamento, ela precisa de um médico, ela precisa de remédio. Então assim, é uma doença, assim como o câncer, assim como a diabetes, assim como qualquer outra doença, precisa de um diagnóstico, precisa de tratamento. Bom, gente, então vamos lá, vou falar sobre o que eu passei, né? Bom, eu vou começar assim, gente, bem do começo, pra vocês entenderem e não ficar nada assim, sem explicar direito, né? Então vou começar lá pela gravidez da Rebeca. A Rebeca é minha primeira filha, pra quem não sabe. Então assim, a gravidez da Rebeca foi assim, muito turbulenta, eu passei muito mal, eu ia muito pro hospital, já precisei tomar muito soro, sabe? Nossa, era horrível, eu passei muito mal, vivia desmaiando, não aguentava sair de casa. Eu tinha amigas que se afastaram de mim porque falaram que eu tava com frescura, porque falaram que gravidez não é doença, mas eu passei muito mal da Rebeca, muito mal mesmo, eu sofri demais na gravidez da Rebeca. Então assim, foi uma gravidez assim, horrível, horrível, muito ruim mesmo, a gravidez inteira foi turbulenta. E a Rebeca nasceu e eu tive baby blues. Eu não sei se vocês já teve, mas é muito ruim, tá? É tipo uma depressão, mas não é depressão. Eu passei por um mês de tristeza, eu ficava triste, eu chorava bastante, eu ficava inconformada com várias coisas. Eu já fiz um vídeo falando sobre baby blues que eu passei com a Rebeca. Vou ver se eu acho, vou deixar linkado aí pra vocês poderem ver melhor, tá bom? Então assim, foi muito ruim, mas o amor que eu sentia pela Rebeca foi instantâneo, sabe? E a cada dia crescia mais, crescia mais, crescia mais. E eu gostava muito dela, eu amava muito ela. Eu só sentia triste sem motivo. Não tinha motivo, eu chorava sem motivo. Eu não me sentia feliz, mas eu sentia que eu amava muito ela. Passando os anos, eu sempre quis ter outro filho, eu tinha certeza, antes da Rebeca fazer 1 ano, eu já queria ter outro filho, eu já queria muito ter outro filho, eu queria muito ter um menino, e eu já orava muito a Deus, pedindo, ai Deus, eu quero um menino, eu quero outro filho. Eu precisei fazer tratamento, também tem vídeo aí, tá bom? Então eu precisei fazer tratamento pra poder engravidar do Isaac. Então assim, gente, o Isaac foi muito desejado mesmo. Eu queria muito um filho, eu orei muito, eu pedi muito a Deus que o meu filho fosse um menino. Então assim, era tudo que eu queria. A gravidez do Isaac foi maravilhosa,
foi perfeita. Eu passei mal, mas assim, não tem nem comparação. Eu passei muito pouco mal mesmo. Eu estava trabalhando, eu estava ganhando bem, eu tinha cartão de crédito, então eu podia... eu vi uma coisinha bonitinha, eu ia lá e comprava. Eu vi outra coisinha bonitinha, eu ia lá e comprava. Tudo que eu queria comprar pra ele, eu podia comprar. Eu já tava numa fase boa, eu tinha convênio médico, então o meu pré-natal foi todo no convênio. Eu fiz todo o meu pré-natal no convênio, com uma médica maravilhosa. A médica era incrível. Já o médico da Rebeca era chato, me tratava mal, era muito insuportável. Não, muito insuportável não, mas ele era bem chato. E a médica da Rebeca era incrível, era maravilhosa. Carolina Terroso, quem for de Volta Redonda, Carolina Terroso é maravilhosa. Não sei nem se ela tá atendendo ainda, mas ela é muito boa. Enfim, era uma médica excelente, gente. Então, assim, não tenho um pingo pra falar da gravidez do Isaac. A gravidez do Isaac pra mim foi um sonho, foi maravilhosa. Eu não tenho um pingo pra reclamar. 9 meses passaram, assim, dentro de um mês. Passou muito rápido porque foi maravilhoso, né? Enfim, o Isaac nasceu, foi cesárea de novo. A única coisa que eu queria normal, mas veio cesárea, mas nada assim que, nossa, eu tive cesárea. Não fiquei triste por isso. Eu só queria normal porque eu achei que se eu tivesse cesárea eu não ia conseguir cuidar da minha outra filha, né? Que a Rebeca tava com 4 anos. Só por isso, mas nada que eu sofri demais, não. Foi cesárea, tudo bem, foi cesárea. A recuperação do parto do Isaac foi bastante dolorido, então eu sofri bastante na recuperação do parto do Isaac, enquanto a Rebeca eu não sofri nada. Mas nada assim, gente, de estrondoso, que eu precisei ir pro hospital de novo, nada disso, gente. Só dor na cesárea, nada de muito, uau, meu Deus, essa foi a causa. Então, assim, não foi isso também. Enfim, gente, o tempo foi passando e eu fui sentindo assim, eu gostava do Isaac, eu sabia que eu tinha que cuidar dele. Gente, é muito difícil falar sobre isso, é muito difícil falar isso em voz alta. Eu falei isso a primeira vez com o terapeuta. Eu não vou chorar, porque eu quando choro fico horrível. Muito difícil falar isso em voz alta, mas eu preciso falar, né? Precisa ficar registrado no vídeo. Eu gostaria de não falar. É por isso que eu demorei muito pra fazer esse vídeo, demorei muito pra falar, porque eu sabia que eu ia ter que falar sobre isso, mas vamos lá. Eu não sentia nada pelo Isaac, nada assim, amor. Não sentia amor de mãe por ele, eu não sentia amor nenhum por ele. Eu só gostava dele como um bebê, sabe? Tipo, você vê um bebê e você gosta do bebê. Mas eu não sentia assim, nossa, é o meu filho, eu amo demais meu filho. Eu não sentia amor por ele, sabe? Tipo, e eu lembro que nessa época eu procurava muito na internet, sabe? Tipo, eu não amo meu filho, eu não amo meu filho. Eu não via ninguém falando sobre isso e isso me entristecia muito, gente. Mas eu não chegava a chorar, porque eu ficava assim, não, tudo bem eu não amar o Isaac, porque vai vir, eu vou conseguir criar vínculo com ele, o amor vai vir, é devagar, não é instantâneo, às vezes demora um pouquinho, eu preciso criar vínculos com ele. E aí eu fui me esforçando pra criar vínculos com ele, fui pegando mais ele, fui deixando um pouquinho a Rebeca, só cuidando dele, prestando muito mais atenção nele. Eu colocava a Rebeca na escola, eu abraçava, eu beijava, eu dava mamar, eu ficava olhando pra ele, pra tentar criar aquele vínculo com ele, gente. Mas o amor não vinha, não nascia aquele amor dentro de mim, eu não sentia nada, eu só sentia que eu precisava cuidar dele, sabe? E era isso que eu sentia, mais nada. O tempo foi passando e aquilo me machucava, mas não a ponto de eu chorar e, nossa, tô muito mal. Porque quando eu começava a pensar nisso, eu desviava o pensamento pra outra coisa, pra eu não ter que ficar pensando nisso, gente. Ninguém quer passar por isso, ninguém quer ter a sensação de, poxa, eu não amo meu filho que eu tanto quis, que eu tanto desejei. O filho que eu mais queria, sabe? O filho que eu tanto desejei, que eu planejei, eu não sinto nada por ele, sabe? Ninguém quer passar por isso, gente. E obviamente eu também não queria, né? E aí o tempo passou, gente. Quando o Isaac fez 4 meses, quase 5 meses, eu tive que voltar a trabalhar, né? E aí, antes um pouquinho de eu voltar a trabalhar, o Marcos ficou desempregado. E isso pegou a gente, assim, bem de surpresa, né? Porque 2 filhos, a gente pagava aluguel, compra... Bom, quem tem 2 filhos aí e paga aluguel já não precisa nem falar muito, né? E aí o Marcos ficou desempregado, eu tive que voltar a trabalhar, eu trabalhava com venda e eu só ganhava o que eu vendia, se eu não vendesse eu não ganhava. Já teve colegas meus que ganhava 100 reais por mês. E tipo assim, gente, quando o Marcos estava trabalhando eu não tinha medo de ganhar 100 reais por mês, porque o Marcos estava trabalhando. Então tipo assim, se eu ganhar 100 reais de venda, tudo bem. Era registrada, era carteira registrada, mas era assim que funcionava. Voltei a trabalhar e o meu gerente não me colocou no setor que eu tava trabalhando, que eu já tinha costume de vender. Eu fui pro chão de loja, que eu não sabia vender mesa, não sabia vender geladeira.
Porque eu não entendo nada de geladeira, gente. Pra mim, geladeira é geladeira. Eu não entendo nada de negócio free, sem ser free, com free, sem free, tanto faz. Pra mim, geladeira é geladeira. Então, como que eu vou vender uma coisa que eu não entendo? Como eu vou vender uma coisa que eu não sei? E aí você tem que vender garantia, quem trabalha na Casa Bahia aí sabe, né? Você tem que vender garantia, você tem que vender... Como eu vou vender garantia de uma mesa? Não faço nem ideia pra que serve garantia de mesa. E aí eu tive bastante dificuldade nessa parte, gente. Passou o mês e eu ganhei R$200 de pagamento e o Marcos desempregado. Então aí vocês já começam a imaginar como que tava a cabeça, né? O que já não tava bom, só foi piorando e piorando. O que que acontece? Eu não fui percebendo de começo porque eu não sentia tristeza. No começo eu não sentia tristeza. Vontade de chorar, vontade de ficar sozinha, não. Eu sentia raiva, eu sentia ódio. O tempo todo eu sentia muita raiva. Eu já acordava com raiva. Não raiva do Isaac, nem vontade de machucar ele, nada disso, gente. Mas eu acordava, sabe quando alguém te irrita, te estressa no último, que você fica aquela coisa ruim de raiva, sabe? Aquela vontade de sair quebrando tudo, aquela vontade de quebrar as paredes, sabe? Eu acordava já com esse sentimento, eu já acordava com essa sensação. Gente, é muito ruim, é muito ruim. Minha vontade era sair quebrando tudo, quebrando as paredes, sem motivo nenhum. Eu ia trabalhar e a minha vontade era sair quebrando a loja inteira. Quando algum cliente falava comigo, minha vontade era dar um soco na cara dele. E aí você tem que ficar, né, a sorrisos, tudo bem, tratando o cliente na palma da mão. Porque você não pode tratar o cliente, porque eu dependo daquele cliente pra fazer o meu salário, né? Então, eu tinha que atender o cliente com sorriso no rosto, mas a minha vontade era dar um soco na cara dele. Então, assim, gente, eu nunca iria imaginar que isso fosse depressão. A gente pensa que depressão é só tristeza, e não é. Sabe, depressão vem em várias formas. Só que eu nunca tive dificuldade também, gente, de falar sobre os meus sentimentos, sabe? Eu não tinha dificuldade de falar sobre o que eu tava sentindo. Então eu falava com a minha mãe, eu falava, mãe, eu tô com muita raiva, minha vontade de sair quebrando tudo, eu tô com muito ruim, não sei o quê. E eu falava com meus colegas também de serviço. E nisso, voltou de licença uma pessoa que eu nem conhecia, ela tava de licença médica, e aí ela voltou e eu comentei com ela, falei assim, eu tô passando por isso, eu tô sentindo muita raiva, mas eu achava que era da loja, eu achava que era porque dos problemas que eu tava passando, o Marcos desempregado, o Marcos começou a ficar com o Isaac, e o Isaac não mamava, o Isaac não pegou mamadeira, o Isaac não comia nada, não bebia leite nem na caneta, nem na colherzinha, de jeito nenhum. Ele começou a emagrecer, ele era um bebê bem gordinho, ele começou a emagrecer, ele começou a perder peso, ele começou a ficar doente, ele tava sempre doente, toda semana o Isaac tava doente, mas muito, muito, muito doente mesmo. Eu já tive que assinar 3 termos de responsabilidade pra não internar ele, porque eu achava que se internasse ele ia ser pior. Então eu preferi não internar, preferi cuidar dele em casa, tive que assinar 3 vezes termos de responsabilidade pra deixar ele em casa, que eu falava, não, se ele não melhorar, aí eu levo ele lá pro meu convênio, né, porque eu tinha convênio, e eu ligava pra médica do convênio, a médica do convênio falava, não interna, porque ele é muito pequenininho, ele não tinha tomado ainda a injeção, né, a primeira injeção do bebê, e ele tava sempre muito doente, gente, ele não tinha tomado as injeções e queria internar ele. Então ele tava sempre muito doente, então quer dizer, gente, é muita coisa na minha cabeça, se eu não vendesse eu não ia ganhar dinheiro, o Marcos tava desempregado, o Isaac tava doente, o Isaac não tava mamando, eu achava que tava passando fome. Então o Marcos levava ele 2 vezes só pra mamar, porque também eu não podia ficar dando mamar toda hora, porque né, eu dependo da venda pra viver. Enfim, gente, então eu achava que aquela raiva era devido a isso. Era devido a muita coisa na minha cabeça, sabe? Tipo, pressão da loja. Nick veio essa pessoa que tava de licença. Eu comecei a conversar com ela o que eu tava sentindo, o que eu tava passando. E ela falou, nossa, eu passei por isso. Eu passei exatamente por isso. Então você vai em tal médico assim, que esse médico é maravilhoso. Ele é psiquiatra. Então você passa nele, ele é psiquiatra, ele pode te passar um remédio, ele vai fazer um exame na sua cabeça, ele vai te fazer vários exames, ele vai saber exatamente o que você tem e você pode estar com isso que eu tive, sabe? Mas ela não me falou o que ela teve, entendeu? Eu só sabia que ela estava sentindo o que eu tinha sentido, o que eu estava sentindo ela já tinha passado por isso, ela já tinha sentido, né? Então eu marquei uma consulta com o médico, fui na consulta com o médico. Aí eu comecei a conversar com o médico e aí eu falei pro médico tudo, gente. Comecei a contar pra ele desde o começo. E aí quando chegou na parte do meu filho, de falar sobre o meu filho, que ele pede pra contar sobre a nossa vida, né? E aí quando chegou na parte de eu falar sobre o meu filho, eu comecei a chorar. Eu não conseguia parar de chorar. Pera aí. Eu comecei a chorar, eu não conseguia parar de chorar, e eu comecei a conversar com ele, falar pra ele tudo que eu tava sentindo. Por mais que eu fale sobre os meus sentimentos, por mais que eu não tenha problema em falar o que eu tô sentindo, tem coisa que a gente não fala com as pessoas. Como que eu vou falar pra minha mãe tudo que eu tô sentindo? Minha mãe ia me julgar, minha irmã ia me julgar, meu marido ia me julgar. Mas ali eu tava com um terapeuta, eu tava com um psiquiatra, ele ia me ajudar, então precisava falar com ele. Então assim, gente, eu vou falar pra vocês exatamente o que eu falei pra eles, mas é com a intenção de poder ajudar alguém
que, sei lá, esteja passando por isso e que tenha pensamentos assim. Eu falei, doutor, eu me arrependo de ter engravidado do meu filho, eu me arrependo de ter pensado em ter ele, eu me arrependo pela vida do meu filho, eu queria que ele não existisse. E eu falei tudo, gente, porque era isso que eu tava sentindo, era essas coisas que vinham na minha cabeça, eu me arrependia de tudo. Eu pensava, pra que eu fui engravidar, pra que eu fui estragar minha vida, eram essas coisas que eu pensava, eram essas coisas que vinham na minha cabeça. E aí eu fui falando tudo pro médico e eu não parava de chorar. Eu fui no médico, gente, com a intenção de falar pra ele que o meu problema era na loja, com a intenção de falar pra ele que o meu problema era a loja. E sim, eu acho que a loja piorou, sim, mas o meu problema não era a loja. E aí o médico conversou bastante comigo e me deu um diagnóstico e falou pra mim que eu estava com depressão pós-parto. E eu pensei, mas poxa, já tem 7 meses quase que meu filho nasceu, como que eu posso estar com depressão pós-parto? Porque assim, na minha cabeça, gente, depressão pós-parto é depressão pós-parto. O neném nasceu e você ficou em depressão. E comigo não foi assim. O Isaac nasceu e eu não chorei, não fiquei triste, não fiquei triste, sabe? Eu só não conseguia sentir por ele o que eu sentia pela Rebeca. Mas, assim, pra mim era normal, pra mim ia vir, ia chegar, ia aparecer. E não, aquilo já era um começo de uma depressão, já era o começo de uma eu já estava em depressão. Então, assim, gente, eu comecei a sentir de fato os sintomas mais fortes da depressão pós-parto. O Isaac já estava com 7 meses, sabe? Os pensamentos começaram a vir depois que eu voltei pra loja. Então acho que é por isso que eu comecei a pensar que a culpa era da loja. Mas não era, eu estava em depressão, eu estava com depressão. E é por isso que eu acho que depressão é a pior doença que tem, porque demora pra gente aceitar que a gente tá com aquilo, sabe? Demora pra gente falar, não, realmente eu estou passando por uma depressão, eu preciso de ajuda, eu preciso tomar remédio, eu preciso falar com um psiquiatra, eu preciso daquilo. Então demora pra gente saber que a gente tá passando por aquilo, demora pra gente aceitar que a gente tá passando por aquilo. A gente acha que são pensamentos normais, a gente pensa que é o inimigo que tá buzinando aquilo na cabeça da gente, mas não é, gente, são pensamentos de depressão. Você tá passando por isso, procura ajuda, procura um psiquiatra, porque ele vai te ajudar. E aí, gente, o médico me passou... Eu não sei se foi na primeira ou se foi na segunda consulta, tá? Então eu vou falar já, eu não sei se foi na primeira ou na segunda consulta. Ele me passou várias receitas, ele me passou, acho que foi 3 receitas azul e uma receita branca. Eu não sabia nem o que era essa receita azul. Aí quando eu cheguei na loja com a receita azul, sabe, as pessoas ficaram muito espantadas, falaram assim, nossa, receita azul, sabe? E eu fiquei tipo, e daí que a receita é azul? Pra mim a receita era azul porque o médico quis um papel azul, sei lá. Enfim, eu não sabia, não tinha essa noção. E aí a minha outra amiga começou a conversar comigo, falou pra mim que era tarja preta e não sei o que, não sei o que. E aí eu falei, caramba, então é sério o negócio, sabe? Mas aí eu comprei os remédios, comecei a tomar remédio. Gente, eu vou falar pra você que eu gostei de comprar remédio? Não, eu não gostei. É muito ruim você ter que gastar o seu dinheiro com remédio. E os remédios não eram baratos. Então assim, não é legal você gastar seu dinheiro com remédio. Não é legal você ter que tomar remédio pra ficar bem. Mas é a melhor coisa que você vai fazer pra você, sabe? Eu comecei a tomar os remédios, gente, e orar muito também, pedir muita oração, né? E não demorou muito, eu não sei quanto tempo mais ou menos, mas eu não tomei muito esses remédios, graças a Deus eu estou liberta, graças a Deus eu não sinto mais nada, graças a Deus, gente, eu amo demais meu filho. Nossa, é por isso que é tão difícil falar sobre isso, é muito difícil falar sobre isso, gente, porque como que eu posso ter pensado uma coisa dessa do meu filho? Como que eu posso... ter pensado isso, sabe? Como que esses pensamentos podem ter vindo da minha cabeça? E por mais que eu sei que eu tava doente, eu sei que eu tava precisando de tratamento, eu sei, mas é muito triste, eu sou mãe dele. Então, assim, eu acho que... Eu falei isso com poucas pessoas. Na verdade, eu acho que eu não falei com ninguém. Eu acho que eu só falei isso com o terapeuta, com o psicólogo. Talvez eu tenha falado com a minha mãe também, não tenho certeza. Mas eu falei isso com poucas pessoas. É muito difícil verbalizar isso, é muito difícil falar. Enfim, gente, foi muito triste ter que passar por isso. Nossa, eu não desejo isso pra ninguém. Eu não desejo isso... Gente, eu não tenho inimigo, mas mesmo se eu tivesse algum inimigo, alguma inimiga, eu não desejaria isso pra ninguém, gente, sabe? Tipo, se tivesse como eu eliminar uma doença na face da terra, seria essa doença, porque é uma doença que mexe com a cabeça da pessoa. E tipo assim, gente, quando eu tava passando por isso, eu não gosto nem de falar isso, sabe? Mas é bom falar pra caso se alguém estiver passando por isso, saber que realmente você precisa de ajuda. Quando eu tava passando por isso, na minha cabeça eu conseguia
entender as pessoas que agem contra a própria vida, sabe? Eu comecei a pensar, talvez essas pessoas não estejam tão erradas. E tá errada, gente, pelo amor de Jesus Cristo. Se você pensa isso, procura um psiquiatra. Você precisa de ajuda, tá? Mas eu pensava essas coisas. Chegou num ponto, assim, sabe? Chegou num ponto que o Marcos uma vez falou assim pra mim, amor, a gente foi fazer um exame, né? Eu fiz vários exames de cabeça, esqueci de falar isso, esqueci de mencionar isso, mas eu fiz vários exames de cabeça, vários exames. Agora eu não vou lembrar o nome. E um dia desses que eu fui fazer o exame, o Marcos falou assim pra mim, amor, troca de saia, porque eu tinha colocado uma saia velha, né? Gente, eu colocava qualquer roupa. Qualquer roupa tava bom. Amor, troca de roupa. No que o Marcos falou, amor, troca de saia. Ele só falou isso, gente. Ele só falou, amor, troca de saia. Mas parecia que ele tinha falado a pior coisa do mundo pra mim, sabe? Eu morava num predinho e a minha vontade era subir aquele predinho e me jogar lá de cima. Gente, aquilo foi tão forte. Essa sensação foi tão forte, mas foi tão forte. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida, sabe? E essa sensação foi tão forte, esse sentimento foi tão forte, que eu comecei a bater a minha cabeça na parede, eu comecei a me bater na parede, eu comecei a arranhar o meu rosto, eu comecei a me arranhar, assim, sabe? Porque eu sabia que eu não podia fazer aquilo, mas era uma sensação muito forte, era uma coisa muito ruim. Gente, é muito ruim, é horrível demais, eu não desejo isso pra ninguém, é muito ruim mesmo. E aí eu comecei a me bater na parede, a minha filha tava dormindo, gente, eu comecei a arrancar o colchão, eu comecei a bater em tudo, sabe? Gente, foi horrível. A minha mãe veio correndo, a minha mãe me segurou, a minha mãe me abraçou, eu acho que foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, esse dia foi o pior dia da minha vida. E a minha filha acordou no susto, a minha filha viu isso, foi muito ruim. Então, tipo assim, é muito ruim passar por isso, é horrível, sabe? Eu acordava e, tipo assim, gente, no começo era raiva, mas depois, sabe, conforme foi progredindo, né, eu comecei a sentir muita tristeza, assim, sabe? É uma tristeza que parece que você consegue pegar, é muito ruim. Eu acordava, eu dormia, né, de noite eu dormia, e a hora que eu acordava, que eu abri o olho, eu falava, não acredito que eu acordei de novo, eu não acredito que eu tive que acordar, eu não acredito que eu tô aqui de novo. É muito ruim, gente. É muito ruim. E tipo assim, sem nenhum motivo. Não tinha nenhum motivo. Assim, nenhum motivo. Não tem motivo. Simplesmente acontece. Não tem motivo nenhum. E as pessoas ficam assim, mas ninguém falou isso pra mim, né? Mas as pessoas geralmente falam, mas sua vida tá boa, os seus filhos têm saúde, você tá saudável, você tem sua mãe, você tem seu pai. Mas não é nada assim, gente. E eu tava tão triste, que eu falei assim, não, eu preciso sair disso. Né? Não tem nada que você consiga fazer pra você sair da tristeza. Sabe? Porque quando você não tá passando por isso, você pensa assim, não, é só você fazer alguma coisa que você gosta e que você sai da tristeza. Não sai. Nada que você faça resolve. Teve um dia que eu tava tão ruim, que eu falei assim, eu vou pegar o meu cartão, eu tinha um cartão de crédito, com bastante limite, eu vou pegar o meu cartão, eu vou sair lá fora e eu vou torrar o meu cartão. Eu vou gastar tudo o meu cartão, porque, gente, comprar dá aquela sensação boa, né? Então pensei, eu vou comprar um monte de coisa pra Rebeca, vou comprar um monte de coisa pro Isaac, vou fazer uma compra boa pra minha casa, vou comprar uma câmera digital, que era o que eu queria, vou comprar computador, sabe? Tipo, vou sair, vou espalhar minha cabeça, vou. Gente, eu fui, chamei minha mãe e falei, não, mãe, vamos, que eu vou comprar no cartão, eu vou fazer uma compra, eu vou comprar roupa e eu vou ficar bem, eu tenho certeza que isso vai me deixar bem. Só que, gente, eu cheguei lá fora e eu não conseguia ficar lá fora, eu queria ir embora pra minha casa. Eu cheguei no centro e eu não queria ver ninguém, eu queria ir embora pra minha casa. Eu entrava na loja, era uma tortura entrar na loja. Escolher uma coisa pras crianças era uma tortura, eu não conseguia escolher nada, sabe? Aí minha mãe foi escolher o sapato, falei, pode ser qualquer um. Eu não consegui fazer nada, nem compra eu não fiz. Eu acho que eu comprei uma roupinha pro Isaac, uma roupinha pra Rebeca, que eu nem lembro se foi eu que escolhi, se foi minha mãe, eu nem peguei qualquer coisa. Eu falei, vamos embora pra casa, pelo amor de Deus, eu preciso ir embora. Então, gente, assim, não é frescura, não é bobeira, não é palhaçada, não tem motivo. Se você tá passando por isso pelo amor que você tem em Jesus Cristo, pelo amor que você tem na sua família, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, procura ajuda, vai te ajudar. Eu tô bem, graças a Deus eu tô bem. Graças a Deus eu tô nunca mais, sabe, depois que eu tomei os remédios, depois que eu me cuidei, depois que
Deus abençoou, que eu estou curada. Nunca mais eu senti isso. Eu nunca mais na minha vida quero sentir isso. É muito ruim. E a minha depressão, gente, foi leve. A minha depressão foi isso daqui. Imagina quem tá em depressão há muitos anos e passa por isso. Eu não fiquei nem um ano em depressão. Gente, teve uma vez que eu simplesmente levantei da cama e saí de pijama e fui pra outra cidade. Quando eu cheguei na outra cidade, que eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Entrei no ônibus de novo e voltei embora, sabe? De pijama, gente, de pijama. Você não tá entendendo. Então, assim, é horrível. Eu não quero desejar isso pra ninguém. Graças a Deus que eu tive o diagnóstico rápido, graças a Deus que eu tomei os remédios e graças a Deus eu tô curada, eu não quero passar por isso nunca mais. Então, gente, esse é o vídeo. Eu acho que eu falei tudo, né, que eu deveria ter falado. Eu estou bem, eu amo demais meu filho, é a razão da minha vida. Eu não sei o que seria de mim sem ele. Com certeza eu teria ele mais 300 vezes. Então, assim, geralmente, às vezes a pessoa me pergunta se eu quero ter outro filho. Não, eu não quero ter outro filho, eu não quero ter que passar por isso nunca mais na minha vida. Então, assim, eu sei que não foi culpa dele, mas eu tive uma depressão pós-parto e foi tardia. Então, assim, fica esperto, gente, fica ligado, fica de olho no quem tá do seu lado, pergunta pras pessoas, você viu que a pessoa não tá bem, ajuda a pessoa, leva a pessoa pro psicólogo, leva a pessoa pra fazer um tratamento, porque eu tenho facilidade de falar sobre o que eu tô sentindo, eu não tenho dificuldade de falar. Tem coisas que a gente não gosta de falar, igual eu não gosto de falar isso, eu não gosto de falar o que eu sentia pelo meu filho, não gosto. Tô falando só pra caso uma pessoa precisa ouvir, porque quando eu passei por isso, não tinha ninguém que falasse sobre isso. Eu não vi ninguém falando isso, eu não vi ninguém falando exatamente essas palavras, e era isso que eu precisava ouvir, era isso que eu queria que a pessoa falasse não, você ama o seu filho, você só precisa de um tratamento, tá bom? Então, se você tá passando por isso, você ama o seu filho, com certeza absoluta, você ama o seu filho, você só precisa de um tratamento. Tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham, sei lá, gostado do vídeo. Não sei, né? Mas deixa like aí no vídeo, gente. Eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar muitas pessoas, tá bom? Que esteja passando por isso. Então compartilha aí com quem tá grávida, não, gente. Mas quem possa passar por isso, quem esteja passando por isso. Dá uma força pra pessoa, tá bom? Então esse é o vídeo, gente. Não esquece de deixar o like, deixa bastante like aí. É isso, um grande beijo. Até a próxima. Tchau!